Olá, amigos, estamos começando mais um programa Diálogos e é uma alegria muito grande, uma emoção muito grande saber que vocês estão aí do outro lado, nos acompanhando. Eu digo sempre para as pessoas aqui, olha, o programa está consolidado, mas é sempre bom a gente ganhar mais audiência. Então, se você puder convidar mais pessoas para acompanharem o nosso programa, nos assistirem aqui toda quinta-feira, 9h30 da noite, tem programa inédito e a reprise é sábado, 8 da noite. Bem, hoje eu estou recebendo duas amigas muito queridas. Uma delas já é sócia do programa, já vem aqui de vez em quando. Quando vem, passa uma paz, passa uma tranquilidade, que é a Dilza Santos, que é psicóloga. Mas hoje ela veio acompanhada de uma outra amiga, que é a Cléa Braga Monteiro, que é advogada. Eu vou começar com a Dilza, porque, Dilza, é impressionante como eu tenho um carinho tão grande por você e você me passa uma paz, uma tranquilidade. O ambiente fica diferente quando a nossa querida amiga psicóloga Dilza Santos está por aqui. Seja bem-vinda. Boa noite. Não vale porque ele é amigo. Boa noite. É maravilhoso receber esse convite seu para o seu programa, passar informações assim que são realmente fundamentais para as pessoas que estão aí em casa, sentadinha no sofá. E aí a gente contribui também para esse vínculo familiar se fortalecer, né, Beto? Porque o momento que as famílias estão juntas é quando elas estão praticamente sempre à frente da televisão. Pois é, e quando eu faço o convite para as pessoas acompanharem o Diálogos, eu sempre digo assim, traga o seu marido, a sua esposa, convide o seu vizinho, porque é legal mesmo. Sempre a gente traz um assunto bom aqui. Eu estou tendo assim a felicidade de receber a Cléa Braga Monteiro, ela é advogada e é professora. E nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, você vai aprender muita coisa. Espero que você não esteja precisando utilizar os serviços da Cléa, mas a gente vai falar sobre assédio moral. Antes de falar sobre o assunto, né, envolvendo a questão do direito, o trabalho da advogada, o que você tem direito e a parte psicológica também, porque a pessoa fica muito afetada. Mas eu quero agradecer pela tua presença. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui participando e colaborando com o seu programa. O que é o assédio moral? De que maneira que nós poderíamos caracterizar? Assim? Porque muita gente ouve falar em assédio, já pensa logo no assédio sexual e tal, mas o assédio moral ele tem outras características, né? Tem outras características, até porque o assédio sexual ele tem cunho sexual, né? E o assédio moral, no caso, a situação ocorre de forma prolongada, repetitiva, né? E pode ocorrer de várias formas. Então, tem várias condutas que acontecem dentro de uma empresa, tanto pelo empregador com o empregado, quanto o empregado com os seus colegas, né? Ou até mesmo do empregado com o seu superior hierárquico. Situações assim em que fica caracterizado o que é o assédio moral, para a gente entrar mesmo no assunto. No relacionamento, patrão com o empregado, quando é que está tipificado ali o assédio moral? Uma das condutas que pode caracterizar o assédio moral, por exemplo, quando o empregado, na verdade, vários empregados, né, vários colegas começam a dar apelidos para um colega, né? Às vezes fica em tom de brincadeira, mas aquilo ali de forma repetida, né, prolongada no tempo, acaba caracterizando o assédio, porque aquela pessoa, a vítima, ela começa a ficar de uma certa forma, no começo, na verdade, ela não sofre tanto, mas depois, pela conduta reiterada dos colegas, ela passa a sofrer um abalo psicológico. Olha, então, você que fica brincando, chamando aquele apelido, o pessoal às vezes exagera, começa com brincadeira, como você falou, né, Cléa? Todo mundo ri, acha interessante, depois já começa a incomodar. E eu quero ouvir, a gente vai fazer o ping-pong aqui, eu quero ouvir da Dilza a parte psicológica. A pessoa começa a se sentir incomodada e aí passa, às vezes, até a não render mais no trabalho, né? Já começa a incomodar. Perfeitamente, Braz. Essa desconstrução, né, do indivíduo, ela tem um impacto muito grande na saúde mental dessa pessoa. Ou seja, esses rótulos negativos, que, como a doutora falou, de início, parece assim que não é nada demais, está tudo bem, afeta
autoestima. Esse indivíduo, ele acaba perdendo a sua identidade, ele não consegue mais manter o foco no ambiente de trabalho, ele começa aquilo que ele tinha o maior prazer, que era estar trabalhando, estar com o grupo de amigos do trabalho, para ele se torna um fardo. Ou seja, ele entra no ambiente de trabalho já com aquela angústia, aquela vontade de chorar. A mulher, principalmente, ela tem esse sintoma. Os sintomas do sexo masculino e feminino, eles são diferenciados. Então, a mulher, ela se torna uma vítima maior por ser muito emotiva. Mais vulnerável. Exatamente. E alvo demonstra fácil. Mais, inclusive, né? Acaba sendo um alvo fácil para esse predador, que é esse assediador. E, às vezes, a pessoa que está assediando, ela não tem noção do mal que ela está fazendo e acha que é uma coisa normal, né? Infelizmente, eu costumo falar que, se você está tentando desconstruir aquele indivíduo que é parceiro, que é seu amigo no ambiente de trabalho, tem alguma coisa errada com você. Porque, se você se você está bem, você não vai querer atrapalhar a vida do outro. Você, pelo contrário, vai contribuir para que esse ambiente esteja saudável e você vai ser parceiro do seu colega. Agora, se você não está bem, é claro que você não está bem, você vai passar essa inquietude para os membros da tua equipe. Então, eu costumo falar muito assim, é inconsciente e não é, porque tem pessoas que elas vivem nesse ciclo vicioso, elas atacam muitas vezes no ambiente de trabalho porque elas são reprimidas, às vezes até no contexto familiar, né? Foram pessoas que muitas vezes tiveram violência doméstica em casa. Vivem num ambiente agressivo, né, de agressividade. Então, são vários históricos que podem contribuir para esse indivíduo agir dessa forma. Mas, assim, que ele seja inocente, não. É perverso mesmo, é cruel, porque ele sabe o domínio que ele tem contra aquela pessoa e isso ganha força, né? Não deixa de ser um bullying que a gente vê nas escolas. Começa cedo, né? Começa cedo porque o menino é mais magrinho, é mais gordinho, porque é isso, é aquilo. Ah, porque é paraense, porque é cearense, porque é amazonense, preguiçoso, não sei que lá, essas coisas que são colocadas, que a gente finda até achando assim, mas é verdade. Só que não é, tem que desconstruir isso aí. Por isso que nós estamos aqui com uma advogada, para a gente ver o lado legal, a parte do direito, e com uma psicóloga, duas profissionais aqui. Voltando para a doutora Cléia Braga Monteiro, nome grande aí, né, para você decorar bem aí, eu também aqui. Cléia, e quando é que você diria para a pessoa que está nos acompanhando que está na hora de procurar um advogado? Tem assim um limite, tem um gatilho, tem algo que a gente pode dizer assim, pronto, deu, parou, agora eu vou buscar os meus direitos? Na verdade, depende muito de cada pessoa, né? Quando aquela conduta dos seus colegas ou do seu superior hierárquico está passando dos limites, ele não está mais rendendo, né, a sua produtividade reduziu 50%, né, ou até mais, ele está na hora de procurar um profissional. Porque, assim, quando se trata dos colegas, ele tem que tomar um certo cuidado, porque nessas situações do colega, o empregador vai responder. Não serão os colegas que vão responder na justiça, porque o empregador ele tem obrigação de provocar um ambiente saudável e seguro. Se ele não faz isso, se ele está deixando que os outros colegas estão assediando um dos seus empregados, ele não está cumprindo com a obrigação dele. Ele é um corresponsável por aquilo que está acontecendo. Sim, né? E aí ele que vai responder e vai pagar uma indenização, né, nessa situação. Se for, por acaso, o empregador ou seu superior hierárquico que está assediando um empregado, nessa situação ele tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da conduta do empregador ou do seu chefe imediato, ele pode até ensejar uma situação que gere uma justa causa, mas aplicada ao empregado. Então, quando o empregado está vendo a possibilidade de que isso pode ocorrer, ele tem que procurar imediatamente um advogado para que ele possa, ao invés de sofrer a penalidade de justa causa, aí sim, ele aplicar a justa causa ao empregador, que é através de uma ação chamada rescisão indireta.
Olha só, é bom você estar acompanhando o Diálogos, porque você vai aprendendo as coisas. Eu também sempre aprendo aqui. Dilza, nessa hora que a pessoa que está sofrendo ali o bullying, sofrendo o assédio, ela resolve procurar o advogado, com certeza acontece um turbilhão aqui na mente, na cabeça. Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí é importante também o apoio psicológico, né? Muito interessante essa sua pergunta, porque, na maioria das vezes, o paciente ele procura o terapeuta através da família. Ou seja, ele dá sinais de que algo não está bem, é aquele paciente que sempre foi presente no ambiente de trabalho. Nós falamos muito a diferença do absenteísmo para o presenteísmo. O absenteísmo ele se ausenta, né, do trabalho. E o presenteísmo ele está presente no ambiente de trabalho, mas ele não está produzindo, ele não está focado em suas atividades. E isso até acarreta acidentes de trabalho, muitas vezes, porque ele está totalmente disperso ali às atividades diárias dele. Então, muitas vezes, essa família ela percebe ele, que era acostumado a acordar às 5 da manhã, das 7 ele não quer levantar da cama, ele chora muito antes de ir para o ambiente de trabalho, tem pensamentos suicidas, começa a falar que a vida não está fácil, que ele não serve para aquele mundo, que era melhor se ele morresse. Então, ele começa a dar sinais que algo não está bem, sem falar que irritabilidade, doenças psicossomáticas também, muita dor de cabeça, dores nos ombros e, emocionalmente, insônia, né? Então, são características assim bem típicas de quem está altamente com a sua saúde mental comprometida. E aí a família resolve procurar um médico, né? Muitas vezes esse médico, nem todos os médicos de pronto-socorro têm essa sensibilidade de indicar um psicólogo, e o psicólogo avaliar quando há necessidade, encaminha também para o psiquiatra, que aí entra com medicação, muitas vezes. Por quê? Porque é impressionante, ele vai procurar o psicólogo quando ele já está ali à beira de uma depressão, ou dentro de uma depressão. Não é lá na frente, porque até então, como a doutora falou, começa com uma brincadeira, está tudo bem, isso vai passar e aquilo vai acumulando. Por isso que é como importante, se fosse, né, uma sujeira guardada embaixo do tapete. Ela vai acumulando e uma hora vai. Por isso que é importante sair. você buscar ajuda de um terapeuta, de uma psicóloga, buscar ajuda de um advogado, uma pessoa que vai poder te orientar, uma pessoa que estuda para isso, que é profissional. E, Cléa, demora muito, porque às vezes a pessoa diz, não vou procurar meus direitos porque isso vai demorar a vida toda, eu vou morrer, e esse processo não vai dar em nada, a nossa justiça é muito morosa e tal. Como é que é isso aí, essa parte da duração do processo? Realmente, o processo não é uma coisa rápida, né? Demora. Depende muito do processo, qual é a vara que foi distribuída, os profissionais que estão trabalhando naquele processo, porque, normalmente, a empresa, quando ela é condenada, ela recorre, então, ela pode recorrer para o tribunal, aqui na Praça 14, né, no TRT, depois ela pode recorrer também para Brasília, no TST. Então, é um processo que vai demorar um pouco. A média do processo depende muito, como eu lhe falei, dos profissionais que estão trabalhando, né? Então, a média, mais ou menos, a gente pode dizer uns 4 anos, 3 anos, depende, tem processo que com 3 anos está resolvido, em todas as fases de recurso, em execução, mas tem processo que demora um pouco mais, 4, 5 anos, depende dos profissionais que estão envolvidos. Importante é você saber que tem que procurar ajuda, que você precisa, você não pode ficar sendo assediado moralmente, você não pode ficar tendo ali o seu direito de trabalhar usurpado ali, né? Você precisa entender, e o nosso objetivo aqui é esse. Os profissionais estão aqui à disposição. Quer completar? Sim, eu gostaria de citar alguns outros exemplos de condutas, né, que podem ser consideradas também assédio. Isso é comum, inclusive, são processos que já foram julgados e têm condenações. No caso de empresas, normalmente em joalheria, os empregados são obrigados, na saída das empresas, a ficarem de cócoras, né, para poder verificar se existe alguma joia
localizada em suas partes íntimas. Isso acontece. Nas lojas que vendem roupas íntimas, as mulheres são obrigadas a levantarem as saias para verificar se elas não estão vestindo alguma das peças da mesmo, loja. Acontece isso? Acontece. Que coisa constrangedora, né? Acontece. Dilza, eu imagino que uma pessoa que tenha que passar por isso todos os dias, ela vai desenvolvendo um trauma e isso pode ter consequências desastrosas. É uma violência muito grande, né? A intimidade, né? Você está invadindo essa intimidade dessa mulher. E creio que acontece com o homem também, não é, doutora? Não só com a mulher. Mas é realmente algo que desconstrói, afeta a autoestima, afeta o emocional. Essa pessoa ela se sente assim agredida. Eu diria até que seria um abuso invisível, né? Não exatamente físico, mas há um abuso aí, sim. E grave. Então, eu acho muito interessante isso que a doutora trouxe, porque é para a gente refletir. Nós que estamos desse lado, a gente não tem essa noção que isso aconteça. E em outros casos também, né, doutora? Eu gostaria até de saber essa história e às vezes assim nos presídios também acontece essas revistas assim bem íntimas também, não é? Deixa eu fazer o seguinte, o assunto está bom, está rendendo muito, a gente vai fazer mais um bloco. Já grave aí qual foi a pergunta dela, deixa aí memorizada, porque daqui a pouco a gente volta trazendo aqui à tona hoje esse assunto que é o assédio moral. Estamos conversando com a Dilza Santos, que é psicóloga, e com a Cléia Braga, que é advogada. É um intervalo rápido e a gente volta já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados às finanças do Estado e direitos dos contribuintes, há a Comissão de Finanças Públicas, que possui as seguintes atribuições: matérias financeiras, tributárias, orçamentárias, empréstimos públicos, dívida interna e externa, análise de compatibilidade e adequação de proposição com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, tributação, arrecadação, fiscalização e administração fiscal, acompanhamento trimestral da execução orçamentária, conta do governador do Estado, dos poderes e órgãos da administração pública estadual direta e indireta, e de todos aqueles que gerenciem bens ou recursos públicos. Defesa dos direitos dos contribuintes. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ale.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. De volta com o nosso programa Diálogos, e você pode mandar a sua mensagem para o 99112-6432, que é o meu telefone. Mande um WhatsApp para a gente aí, sugira
temas para a gente abordar. Você pode fazer perguntas sobre esse assunto que está rolando hoje aqui. O programa não é ao vivo, mas eu entro em contato com a Dilza, com a Cléia, e você vai poder estreitar mais os laços aí. A Dilza havia feito uma pergunta aqui no outro bloco sobre essa questão dos presídios, e você falava fora do ar, aqui no intervalo, passava para a gente uma situação interessante da sua experiência quando trabalhou como escrivã. Conta para a gente aí, o assunto aqui é assédio moral. Na verdade, eu fui escrivã da Polícia Civil, né, no estado de Rondônia, e no município onde eu trabalhava não tinha agente penitenciária feminina. Então, eu tinha que fazer a revista nas mulheres que iam visitar os seus parentes. Então, é realmente uma situação constrangedora, eu ficava numa sala sozinha, lógico, com as mulheres, mas elas eram obrigadas a tirarem toda a roupa e fazer o agachamento para ver se não tinha celular, droga, dinheiro. Mas é uma situação constrangedora. Eu, inclusive, fiz uma revista que eu fiquei muito abalada, porque era uma senhora, tinha mais de 70 anos, eu tive que fazer essa revista nessa senhora. E eu percebia que ela tremia muito, e ela se sentiu muito humilhada, mas, infelizmente, era a minha profissão, né? Estava ali em nome da segurança pública, então eu tinha que fazer aquela revista. Mas é uma situação bastante constrangedora, e eu acho que a minha colega pode falar um pouco mais também sobre essa situação. Com certeza, né, Dilza? Já pensou, uma senhora de 70 anos, a gente sabe que nos presídios acontece de tudo, que as mulheres, infelizmente, entram com o celular, colocam ali na vagina, são coisas quase que inacreditáveis, mas tem que ter um limite para tudo, né, Dilza? O psicológico da pessoa fica abalado. Eu achei interessante o que a doutora trouxe aqui, como ela também se sentiu. Ou seja, é constrangedor para a pessoa que está atuando, né, com essa tarefa, e para aquela pessoa que está ali recebendo essa ação. Então, é muito importante essa sensibilidade de tratar o outro, né? Eu costumo falar em algumas entrevistas que nós estamos carentes de gentileza, de generosidade, de empatia. Então, é muito importante, a gente sabe que a segurança é importante, que tanto nas empresas, nas lojas, nos presídios, mas ter mais essa sensibilidade, esse cuidado, esse trato com o outro, porque é muito delicado. Somos humanos, né? Temos as nossas fragilidades, as nossas mazelas, os nossos medos, fantasmas, seja lá o que você quer chamar isso. Então, é muito importante essa delicadeza de tratar o outro, em qualquer situação que seja. E eu achei muito interessante isso que ela relata. Eu me senti também constrangida, eu não me senti à vontade. É só se colocar no lugar do outro, Exatamente, né? foi o que aconteceu. De que maneira que você gostaria de ser tratado? Você pode dizer, mas eles não conhecem a realidade dos presídios. Conhecemos, sim, mas estamos aqui falando de uma maneira geral. O assunto aqui é assédio moral e a gente entrou aqui para o lado do tratamento, do relacionamento. Como é que você está tratando as pessoas? No elevador, no seu ambiente de trabalho, lá na portaria do seu prédio, no bairro onde você mora, aquela pessoa de quem você compra o pão, o lixeiro que passa recolhendo ali o seu lixo. Eu já falei aqui umas vezes que, quando eu tenho tempo de ficar lá em casa de tardezinha, lá no Versalhes, esperando a noite chegar, muitas vezes, quando passa o pessoal do carro do lixo, eu vou lá, eu dou um copo d'água, eu pego um pão, eu trato bem, porque tenta ficar 8 horas correndo, pegando lixo, de pendurado naquele carro ali. Eu estou dando só uma situação aqui. Parece que eu saí do assunto, mas não saí não, né? Precisamos humanizar os nossos relacionamentos, suavizar, ter mais mansidão. É tão bom abraçar, beijar, tratar bem, né? Com certeza. É um ato que não vem só de você tratar o outro, você se sente bem, cura a nossa alma, né? Alimenta as nossas emoções, nos fortalece. E é muito interessante você que está aí, às vezes, mas por que você está falando nesse tema que não tem nada a ver? Tem tudo a ver, porque a gente trata com pessoas. Somos humanos, temos as nossas falhas, mas vamos amar mais e julgar menos, que o que a gente vê também, né, Braz? Muitos julgamentos, muitas críticas. As pessoas, muitas vezes, você ouve o outro dizer que está totalmente sensibilizado com a fome na África, com a guerra, mas ele não fala com a própria mãe. Ele não dá bom dia para a mãe, ele nunca mais falou com a mãe, com o pai, com o irmão, com a vizinha do lado.
Então, vamos parar um pouco, vamos fazer essa autoavaliação, vamos nos conhecer melhor para a gente realmente, né, falar, porque discurso bonito todo mundo dá, mas a ação, aí a gente tem que analisar e parar um pouquinho para pensar. Essa é a minha opinião, tá, gente? Com certeza. Estamos aqui hoje no programa Diálogos falando sobre assédio moral, conversando com a Dilza Santos, que é psicóloga, e com a Cléa Braga, que vai falar agora, que é advogada. Cléa, em geral, as pessoas pensam assim, puxa vida, mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado, é muito caro. E aí eu te pergunto, na estrutura do Estado, tem um local, tem a defensoria, eu sei, onde as pessoas possam procurar uma ajuda nesse sentido? O que é que você recomenda como advogada? Braz, na Justiça do Trabalho, nós não temos defensoria pública. Nós temos o jus postulante, que é o direito do reclamante, né, quando ele vai ajuizar a ação, ele fazer o processo sozinho, mas ele não vai ter um advogado para lhe acompanhar. Ele mesmo vai exercer a advocacia, digamos assim, né, porque ele mesmo vai lá, ele vai narrar os fatos para um profissional que vai atender, que é um funcionário do tribunal, e vai ser ajuizada a reclamação trabalhista dele, mas ele vai estar sozinho na audiência, ele tem que fazer a defesa sozinho, se ele for empregador, né? É o jus postulante que a gente fala. Não tem defensoria pública na Justiça do Trabalho. Como hoje as ações são mais complexas, exige que seja um profissional, um advogado, né, habilitado, para que ele possa fazer melhor a defesa. Dar o acompanhamento, dar toda a orientação. Sim. Aí, nesses casos dos profissionais, nós, advogados da Justiça do Trabalho, nós cobramos somente no final da ação, né, com o êxito do processo. A gente cobra uma porcentagem sobre o êxito do processo. A indenização lá no caso, Isso. né? Então, olha, você precisa ligar para a Cléa mesmo, viu? Por isso que a gente vai divulgar o telefone para contato dela. Não foi jogo de cartas marcadas aqui, não. Nem sabia como é que viria a resposta. Então, qual o teu telefone para contato, Cléa? 991 11 90 47, 98145. Espera aí, um de cada vez, senão a gente não vai nem o editor vai conseguir anotar lá. Diz o primeiro aí, é Vivo o primeiro? Isso, o primeiro é da Vivo, 991 91 11 91 11 90 90 47. 90 47. O outro é o WhatsApp. O outro Da TIM. é da TIM. Qual é o outro? 98145 8145 2186. 2186. Muito bem. Dilza, as pessoas vão querer ligar para você também, para tirar alguma dúvida. Qual é o teu telefone aí, o teu número? Bem, eu deixo sempre o meu site, dilzasantos.com.br, e o meu Instagram, psicóloga Dilza Santos. Vai lá, deixa a tua pergunta. No meu site tem muito artigo também, viu, Braz, relacionado à saúde mental, ao estresse no ambiente de trabalho. Vai lá que tem muita coisa legal. E quero agradecer. Já pode se Já despedir? pode ir Poxa começando. vida. Pode ir começando. Eu quero agradecer pelo convite, mais uma vez. Você sempre muito caloroso, amoroso conosco. Muita gratidão mesmo por esse convite e a oportunidade de falar de um tema tão importante para a nossa sociedade, né, Braz? Eu que agradeço, porque toda vez que a gente procura a Dilza, ela tem sempre uma palavra de carinho, um abraço, quando a gente encaminha alguém, quando eu mesmo preciso, porque nós precisamos, né? Nossa amizade começou lá atrás, em 2011, a Dilza ouvindo o meu programa de rádio, ligou espontaneamente. Quantas pessoas já foram ajudadas pela Dilza como profissional, como psicóloga, como terapeuta, graças a essa amizade. Então, eu que te agradeço. Cléa, muito obrigado também, foi um prazer te conhecer através da Dilza. O assunto foi interessante, deu para a gente abordar, aprender, estimular as pessoas a buscarem seus direitos. Aí as suas considerações finais. Eu me sinto honrada. Novamente, eu vou agradecer o convite da colega aqui, Dilze. Braz, muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição. Sempre que você precisar, pode me ligar, que eu estarei aqui presente, tá, para contribuir com o seu programa. Muito bem, valeu. Foi bom, né? Foi interessante. Você gostou? Obrigado aos amigos que trabalharam aqui, o Jander, o Cláudio, o Renato na edição, a todos que fazem parte da TV Assembleia, convidando você para acompanhar a nossa programação. Tem noticiário de manhã, aí o Bom Dia com a Amanda, tem à noite, finalzinho
9h30 da noite, né, com a Raquel Albuquerque aí, o Alean Notícias, tem muita programação legal, programas novos que chegaram aí. Muito obrigado pelo carinho, fala comigo, manda a sua informação, a sua reclamação, se você não gostou, a gente melhora, 99112-6432 e você também pode me encontrar aí no Facebook, Braz Silva 3. Valeu, grande abraço e até a próxima!